Mafalda Ribeiro tinha 28 anos e vivia numa pequeno apartamento alugado no bairro histórico de Alfama, em Lisboa, com vista para os telhados antigos e o burburinho constante da cidade. O seu mundo era digital e solitário, salvo as chamadas ocasionais das amigas e as ausências do namorado. Mafalda era gestora de redes sociais freelancer, profissão que para muitos soava sonho, mas que para ela significava horas intermináveis à frente do computador, óculos de armação grossa e cabelos apanhados num coque desleixado que teimava em cair. O seu estilo era simples, mas sempre com um toque feminino. Hoje usava uma blusa de seda verde escura, uma saia lápis preta que realçava suas curvas de forma sutil, e umas meias finas pretas. Seu pequeno segredo de elegância entre a rotina. Tiago, com 31 anos, era um furacão. Trabalhava como gestor de projetos numa startup tecnológica em Cascais, com uma agenda cheia de reuniões, viagens de negócios e prazos apertados. Eles estavam juntos há 6 meses, mas Mafalda sentia que a verdadeira intimidade se esvaía entre eles. Numa tarde, no Café São Jorge, na Rua da Bica, Tiago lançou-lhe um desafio com aquele sorriso irresistível. Mafalda, este fim de semana levo-te ao Gerês. Um eco-resort no meio das montanhas, sem planos, e o melhor, sem Wi-Fi. Ela riu-se, incrédula. E o teu trabalho? Deixe estar, só nós, a natureza e uma lareira para aquecer a alma. Parecia um sopro de ar fresco, um convite irrecusável. Mafalda precisava mesmo de fugir da cidade e do ecrã. Mas, como sempre com Tiago, os planos mudaram. 2 dias antes da viagem, recebeu uma mensagem dele, com um sorriso culpado no ecrã. Tenho mesmo que ir a uma conferência em Madrid, não posso recusar. Mas vai tu. Ou leva alguém contigo, talvez o teu pai. Pai de Mafalda, Manuel Ribeiro, era professor de história numa pequena universidade em Braga. Desde que a mãe falecera há 3 anos, a sua vida resumira-se a livros, café e palavras cruzadas. Vivendo só, rodeado de memórias e silêncio, parecia improvável que aceitasse um convite tão inesperado. Mesmo assim, Mafalda ligou-lhe. Pai, queres vir comigo ao Gerês este fim de semana? Um hotel no meio do bosque, comida caseira e lareira. Houve uma longa pausa, depois a voz rouca dele. Comigo? Só nós os dois? Por que não? Na sexta de manhã, partiram de Braga. O velho Renault de Mafalda estava carregado com mantas, o livro preferido do pai, os Lusíadas, e biscoitos caseiros que ele próprio fizera. A viagem foi leve, cheia de histórias e piadas do Manuel. Não percebo como trabalha sem chefe. E eu não entendo como aguentas alunos do 1º ano, respondeu ela. Rindo. Chegaram ao eco-resort Canto Silvestre ao pôr do sol. Um grande chalé de madeira, rodeado por pinheiros e o aroma de lavanda. À porta, receberam a calorosa recepção de Matilde, a dona da casa, uma mulher na casa dos 50, pele morena, olhos escuros que brilhavam de energia e mãos que pareciam nunca parar. Vestia uma túnica branca com bordados azuis, calças largas de linho e uns antigos brincos de prata que reluziam ao sol. Estava descalça sobre o alpendre de madeira aquecido. Bem-vindos, devem ser a Mafalda e o seu pai moderno. Piscou o olho, e o sorriso dela derreteu a fadiga urbana de Mafalda. Moderno? Mais parece um fóssil, resmungou Manuel, mas nos olhos dele acendeu-se uma luz. Jantar era simples mas delicioso. Sopa de cogumelos silvestres, empadas de carne e pão quente acabado de fazer. Matilde voava entre as mesas, sentando-se ora com uns ora com outros, rindo e contando histórias da serra. Manuel reparou numa antiga peça de madeira pendurada na parede. Que trabalho fino, parece da escola Minhota. É do meu bisavô, explicou Matilde, juntando-se à mesa. Ele dizia que uma casa deve ter alma, e a alma está nas coisas feitas com amor. Conversaram sobre livros, história e o valor do silêncio. Mafalda observava-o sentada num canto, a taça de vinho tinto na mão, sentindo um calor estranho. O pai parecia vivo, apaixonado e dela tão distante nos últimos anos. Ela usava o seu vestido verde escuro de seda, justo na cintura, com as pernas envoltas nas meias finas pretas, uma pequena ousadia que lhe devolvia a feminilidade que a rotina apagava. Nos pés, sapatos de verniz de salto baixo, elegantes e discretos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se bela e no seu lugar. Matilde movia-se com confiança pelo espaço, descalça, com uma simplicidade que despertava em Mafalda um desejo secreto de liberdade e autenticidade. Era como se aquela mulher lhe mostrasse um caminho sem medo de ser ela mesma, com todas as suas imperfeições e força. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela de madeira, tocando-lhe o rosto. Ela sorriu sem abrir os olhos. O ar era fresco, perfumado por pinheiros e névoa matinal. Pela primeira vez em semanas, acordou leve, sem dores de cabeça nem listas de tarefas. Escolheu um vestido de linho azul claro, simples mas com decote delicado, e uns mocassins macios.
Debaixo do vestido, calçou umas meias finas cor da pele, um ritual secreto que fazia cada passo ser mais suave. Na cozinha, Matilde já preparava o pequeno almoço. Calças bege largas, camisa branca com as mangas arregaçadas, e um avental colorido que escondia a cintura fina. O cabelo preso com uma fita vermelha, parecia saída de um filme italiano, natural, vibrante e cheia de vida. Bom dia, Mafalda. Dormiste bem? Perguntou, colocando diante dela uma chávena decorada com flores silvestres. Como uma criança, respondeu Mafalda, sorrindo. Manuel entrou de camisa fresca e o seu livro habitual, sentando-se ao lado de Matilde. Os dois ficaram logo entretidos em conversa sobre receitas tradicionais, enquanto Mafalda observava a cumplicidade crescente entre eles. Matilde anunciou que faria uma caminhada até uma cascata na floresta, e Mafalda aceitou logo. Escolheu uma saia curta de ganga, colantes pretos grossos e botas confortáveis. No pescoço, um lenço de seda, inspirado em Matilde. O grupo era variado, um casal jovem de Coimbra, uma família do Porto, e eles dois. Manuel, claro, ficou ao lado de Matilde, que guiava o grupo pela floresta, mostrando ervas e contando lendas sobre espíritos da natureza. Ela caminhava com passos firmes e botas velhas, as mãos fortes com unhas curtas e um anel antigo no polegar, tocando a casca dos pinheiros e colhendo folhas de hortelã para que todos pudessem cheirar. Mafalda seguia atrás, saboreando a paz, o canto dos pássaros e os raios de sol a filtrar-se entre os ramos. Sentia o vento a brincar com a saia, o toque fresco dos fetos nas pernas. O corpo, acostumado a cadeiras de escritório, despertava com cada estímulo da natureza. A cascata era pequena mas linda. A água gelada caía sobre pedras cobertas de musgo, formando uma pequena lagoa. Matilde foi a primeira a tirar as botas e a entrar na água, seguida pelos outros. Mafalda sentou-se numa pedra quente, levantou a saia e molhou os pés na água fria, um choque que atravessou os colantes e contrastava com o calor do sol no rosto. Fechou os olhos, sentindo-se viva. Uma menina da família do Porto aproximou-se e perguntou inocentemente: mas por que usas colantes? Está calor. Mafalda sorriu. Às vezes, as coisas mais simples não precisam de explicação. No regresso, Matilde caminhou ao lado dela. Gosto de quem não tem medo de trazer estilo à natureza, disse, enquanto atravessavam uma ponte de madeira trêmula. Nem todos se atrevem a ir para a floresta de saia e ainda assim parecerem tão naturais. As faces de Mafalda coraram, mas era um rubor de orgulho. Orgulho por se permitir aquele pequeno capricho, aquela brincadeira com a imagem e as sensações. No jardim, sob uma pérgola coberta de era, esperava o almoço. Pão alentejano, salada com flores comestíveis, queijo caseiro e uma tarte de frutos silvestres. A atmosfera era leve e amigável. Mafalda apanhava olhares trocados entre o pai e Matilde, cheios de palavras não ditas e segredos partilhados. Depois do almoço, enquanto os convidados descansavam, Mafalda subiu para o quarto, deitou-se na cama com a janela aberta. As pernas. Ainda cansadas, as meias úmidas, ela acariciou o tecido e pensou como é bom cuidar de si, mesmo que ninguém note. Era um diálogo íntimo com o próprio corpo, e naquele momento sentia-se especialmente bem consigo mesma. O ar tornou-se mais fresco e denso com os aromas da floresta. Na varanda, enrolada num cardigan de cachemira, Mafalda viu Matilde acender luzinhas e preparar uma prova de licores caseiros. Vestida com um vestido longo esmeralda, cingido na cintura por um cinto de couro entrelaçado, Matilde movia-se com graça hipnotizante. Cada gesto era como um ritual, os dedos a envolverem o copo frio, o aroma que exalava antes de oferecer o licor, uma lição de sensualidade contida. Este é para ti, disse, estendendo-lhe um copo pequeno. Um pouco picante, com um toque de mel, para largar as preocupações. Mafalda sentiu o calor dos dedos de Matilde por um instante e sorveu lentamente licor, que queimou e aqueceu ao mesmo tempo, dissolvendo a tensão da cidade. O ambiente tornou-se mais íntimo. O casal de Coimbra de mãos dadas, a família do Porto a rir baixinho, e Manuel e Matilde, absortos um no outro, como se ninguém mais existisse. Passaram para a sala com lareira, onde tocava um disco de jazz português antigo. Mafalda deitou-se numa poltrona, cobriu as pernas com um chale e observou o pai a rir com leveza, contando histórias da juventude, enquanto Matilde o escutava com interesse genuíno. Sentiu uma pontada de ternura e gratidão por aquela mulher que, com simplicidade, devolvera ao pai a alegria de viver. Ao cair da noite, Mafalda saiu para o alpendre para respirar. O céu estava negro, cheio de estrelas brilhantes. Matilde juntou-se a ela, cobrindo os ombros com uma manta fina. Sentaram-se em silêncio, um silêncio confortável. Às vezes esqueço como é bom apenas partilhar silêncio, disse Matilde, a voz profunda na noite. Aqui o silêncio não pesa, respondeu Mafalda. Matilde sorriu, olhando para o jardim escuro. Gosto de ver as pessoas relaxarem, como se tirassem aquela roupa apertada e desconfortável que a cidade lhes põe.
A cidade faz-nos esquecer quem realmente somos. Virou-se para Mafalda, e no semi-escurinho do interior, o seu corpo parecia esculpido em pedra. A beleza é coragem, continuou quase em sussurro. Coragem para sentir o teu corpo, usar o que amas, mesmo que sejam meias finas com botas de caminhada. Não te esconderes. Eu vejo que entendes isso. Tocou-lhe o ombro com leveza, um gesto cheio de aceitação e solidariedade feminina que lhe tirou o fôlego. De volta ao quarto, Mafalda não conseguiu dormir. Pegou no caderno e a caneta voava sobre o papel. Estava feliz com coisas simples, o sabor do urze nos lábios, o crepitar da lenha, o riso do pai, o olhar de Matilde. Queria aprender a não se esconder. Apagou a luz e adormeceu com um sorriso, sentindo-se finalmente no lugar certo. Mas, no silêncio da noite, uma dúvida começou a crescer. O que realmente escondia o passado daquela casa, daquela mulher e do seu pai? E se a sua história estivesse prestes a mudar para sempre? Fim da parte 1. Parte 2. O sol da manhã seguinte entrava timidamente pelo vidro da janela do quarto de Mafalda, revelando pequenos grãos de pó dançando no ar fresco. Ela levantou-se, sentindo o corpo ainda relaxado da caminhada e da noite amena. Desta vez escolheu um vestido de linho branco com decote subtil, que delineava sua clavícula com graça, e uma saia fluida que se movia com a brisa suave. Por baixo, usava meias finas de cor natural, quase invisíveis, e uns sapatos de couro castanho com salto médio, que lhe davam um ar casual mas elegante. Na cozinha, Matilde já preparava o pequeno almoço, com uma energia contagiante. Os seus cabelos negros presos num coque frouxo, algumas mechas soltas a emoldurar um rosto bronzeado e olhos que pareciam guardar segredos ancestrais. Vestia uma blusa de algodão bege de mangas compridas arregaçadas até os cotovelos e umas calças largas azul escuro, com um avental bordado azul e branco que lhe realçava a cintura fina. Bom dia, Mafalda. Dormiste bem? Perguntou, enquanto colocava no centro da mesa uma travessa com broa caseira, queijo da serra e compota de marmelo. Muito melhor do que esperava, respondeu Mafalda, sentindo-se mais leve do que há dias. Manuel juntou-se a elas, com a camisa azul clara engomada e um sorriso que parecia devolver-lhe anos de vida. Esta casa tem magia, disse, enquanto abria o seu livro com uma reverência quase teatral. Sabem, Moisés não teria resistido a este cenário, brincou, referindo-se ao poeta Camões. Depois do pequeno almoço, Matilde anunciou que iria levar o grupo para visitar uma aldeia histórica nas proximidades, uma pérola escondida entre as serras do Gerês, conhecida por manter tradições seculares. Mafalda escolheu uma saia midi de ganga clara, uma blusa branca de botões e uma echarpe vermelha que lhe dava um toque de cor vibrante. Nos pés, as confortáveis botas de caminhada. O percurso era cheio de curvas e paisagens de cortar a respiração, vales verdes, riachos cristalinos e aldeias feitas de pedra e lendas. Matilde guiava o grupo com passos firmes, enquanto contava histórias sobre as gentes da região e as suas crenças em fadas e espíritos da floresta. O seu ritmo era cadenciado, quase hipnótico, e Mafalda sentia-se puxada para um mundo onde tempo e espaço pareciam suspensos. Ao atravessarem uma pequena ponte de madeira, Matilde falou baixinho para Mafalda. Sabes, esta terra tem histórias que não aparecem nos livros. Histórias que se contam no silêncio dos olhares. Mafalda sorriu, tentando adivinhar o que escondia aquele mistério. Chegaram à aldeia, onde as ruas estreitas e irregulares estavam cheias de vida e cheiros a pão acabado de cozer e lenha queimada. As casas, com as suas janelas adornadas por cortinas rendadas, pareciam sussurrar segredos antigos. Mafalda sentiu o calor da pedra sob seus pés, a textura áspera mas familiar. No centro, uma pequena festa decorava a praça, música tradicional, dança e feiras de produtos locais. Matilde puxou Mafalda para um baile, os seus corpos movendo-se com graça natural, ao som do acordeão e da guitarra portuguesa. O vestido branco de Mafalda esvoaçava com movimento. As meias finas e os sapatos de salto baixo davam-lhe uma elegância discreta que chamava a atenção sem esforço. Enquanto rodopiava, sentiu o olhar do pai sobre si, um misto de orgulho e emoção. Manuel, de camisa arregaçada, ria-se com os outros habitantes, contando anedotas das suas juventudes. Mafalda percebeu que ali o pai não era só o professor sério que conhecia, mas um homem cheio de vida, capaz de rir e dançar como nos tempos antigos. Durante uma pausa, Matilde levou Mafalda para um canto da praça, onde as sombras começavam a crescer e o crepúsculo tingia o céu de laranja e roxo. Há verdades que só se revelam quando o sol se põe, murmurou, os seus olhos brilhando com um mistério que Mafalda ainda não conseguia decifrar. E que verdades são essas? Perguntou, o coração a bater-lhe mais forte. Matilde sorriu enigmaticamente. Aquelas que te vão fazer escolher entre o que conheces e o que precisas descobrir. Mafalda sentiu um arrepio, uma mistura de medo e curiosidade. O passado parecia chamar por ela, escondido nas entrelinhas do que ouvirá e vir até agora. Regressaram ao chalé sob um céu estrelado, a conversa animada e as risadas a preencher o ar frio da montanha.
Manuel e Matilde caminharam lado a lado, trocando palavras que só eles entendiam, enquanto Mafalda observava, sentindo-se cada vez mais parte daquele mundo que parecia tão distante, ao mesmo tempo, tão próximo. No interior do chalé, o fogo crepitava na lareira e o aroma do jantar caseiro enchia a sala. Mafalda sentou-se junto à janela, os olhos fixos no luar que iluminava as árvores. Pensava no que Matilde dissera, no olhar do pai, e no que Tiago representava. Uma vida que começava a perder sentido. A noite prometia ser longa e cheia de revelações. Algo lhe dizia que aquela viagem não era apenas uma fuga, mas o início de uma jornada onde o passado e o presente se entrelaçariam de formas inesperadas. No silêncio que se instalava, um som distante ecoava pela floresta, um sussurro que parecia chamar pelo nome de Mafalda. Fim da parte 2. Parte 3. O despertar no canto silvestre trouxe consigo uma calma estranha, quase palpável. Mafalda abriu os olhos num quarto onde as cortinas de linho deixavam entrar a luz suave da manhã, pintando sombras delicadas sobre as paredes de madeira. Vestia uma camisola de malha fina creme que lhe delineava os ombros, combinada com uma saia lápis azul marinho, justa na cintura e com leve brilho que acentuava sua silhueta. Debaixo, as suas meias pretas finas eram quase uma segunda pele, e nos pés calçavam sapatos de salto médio, verniz preto, que lhe davam um ar de mulher decidida e sofisticada. Ao descer as escadas, encontrou Manuel e Matilde na cozinha, envolvidos numa conversa animada sobre receitas tradicionais, enquanto o aroma café acabado de fazer e pão quente preenchia o ar. Bom dia, Mafalda. Preparada para o dia? Matilde sorriu, os olhos brilhando como se guardassem segredos milenares. Pronta para tudo, respondeu ela, tentando disfarçar o nervosismo que lhe apertava o peito. Depois do pequeno almoço, Matilde revelou o plano. Iam visitar uma antiga capela abandonada no alto do monte vizinho, um lugar envolto em lendas e mistérios. O grupo reuniu-se, e Mafalda escolheu uma blusa branca de seda com decote em V, uma saia midi preta que lhe moldava as ancas e as pernas longas envoltas em meias finas cor de pele. Nos pés, botas de couro castanho, gastas pelo uso mas confortáveis, perfeitas para a caminhada. A subida era íngreme, mas a paisagem compensava o esforço. Pinheiros altos, arbustos de urze e o céu azul intenso que parecia tocar a terra. Matilde guiava o grupo, contando histórias antigas sobre santos, milagres e sombras que vagueavam entre as pedras da capela. Chegados ao topo, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo sussurrar do vento e o canto distante de um corvo. A capela, coberta de musgo e eras, parecia guardar segredos que o tempo não ousava revelar. Mafalda sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, uma mistura de medo e fascínio. Enquanto exploravam o interior, Manuel aproximou-se de Mafalda e, baixinho, disse: "Sabes, este lugar tem algo de especial. A tua mãe adorava vir aqui quando era jovem. O coração de Mafalda apertou-se. Por quê? O que ela dizia? Manuel desviou o olhar, hesitante. Dizia que aqui sentia a presença de algo maior, uma força que ajudava a enfrentar os momentos difíceis. Matilde juntou-se a eles, os seus olhos escuros a cintilar. E essa força está ligada a um segredo antigo, um segredo que só agora começa a emergir. Mafalda sentiu o peso das palavras, como se tivesse entrado num labirinto sem mapa. A sensação de que a sua vida estava prestes a mudar intensificava-se. No regresso, o grupo caminhava em silêncio, cada um absorvido nas suas próprias reflexões. Mafalda reparou numa pequena pedra branca no chão, com um símbolo gravado que lhe parecia familiar, mas que não conseguia identificar. Matilde viu seu olhar e sorriu enigmaticamente. Nem tudo está à vista, Mafalda. Às vezes, é preciso olhar além do que os olhos conseguem ver. De volta ao chalé, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Manuel preparou um café forte, enquanto Matilde acendia a lareira, espalhando um aroma de pinho e canela pela sala. Mafalda sentou-se no sofá, as pernas cruzadas, sentindo o toque macio das meias finas contra a pele. O calor do fogo contrastava com o frio que lhe invadia o peito. Manuel olhou para ela, com um olhar que misturava ternura e preocupação. Há coisas que precisas de saber, Mafalda. Coisas que a tua mãe guardou para ti, para o momento certo. Antes que pudesse continuar, a porta abriu-se com um estrondo. Tiago entrou, a sua presença cortar o ar como uma tempestade inesperada. Vestia jeans justos, uma camisa branca por dentro da calça e um relógio caro que reluzia à luz do fogo. Surpresa! Exclamou, com um sorriso forçado. Apanhei o primeiro voo e cá estou para te levar de volta a Lisboa. O olhar de Mafalda fixou-se nele, fria e determinada. O ar encheu-se de tensão. Tiago não percebia que aquele lugar, aquelas pessoas, estavam a transformar-na de uma forma que ele nunca compreendia. Matilde levantou-se calmamente, os seus olhos a avaliar cada gesto do intruso. Manuel ficou ao lado de Mafalda, firme como uma rocha. Tiago tentou dominar a situação com charme e arrogância,
mas cada palavra soava vazia naquele ambiente carregado de verdades não ditas. Mafalda, sentindo a força de um novo eu emergir, levantou a voz pela primeira vez. Tiago, não estou pronta para voltar. Não agora. Preciso de tempo. Preciso de entender. Tiago arregalou os olhos, a máscara a cair. Estás a ser irracional. Temos planos. Eu vim buscar-te. Manuel, com voz firme e serena, interveio. Respeite a decisão dela. Mafalda não está sozinha. A tensão explodiu numa troca de olhares carregados, até que, sem mais palavras, Tiago lançou um olhar de desprezo e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Mafalda sentiu as lágrimas a quererem escapar, mas uma estranha força interior segurou-as. Matilde sentou-se ao seu lado, colocando uma mão amiga no seu ombro. Este é apenas o começo, Mafalda. A verdadeira história só agora vai ser contada. E na escuridão da noite, um sussurro antigo parecia ecoar pelas paredes do chalé. O passado nunca morre. Ele espera para ser descoberto. Fim da parte 3. Parte 4. O silêncio que seguiu a saída abrupta de Tiago era quase palpável. Mafalda sentou-se no sofá, os dedos entrelaçados, enquanto o fogo da lareira lançava sombras dançantes pelas paredes de madeira do chalé. O calor contrastava com o frio que lhe invadia a alma. Matilde, sentada ao seu lado, envolvia-a com um olhar sereno, quase maternal. Ele não entende, disse Mafalda, a voz trêmula. Não entende que eu não sou mais a mesma. Que preciso de algo que ele não pode dar. Manuel, apoiado no batente da porta, suspirou profundamente. Às vezes, as pessoas não conseguem acompanhar o nosso crescimento. E é doloroso perceber que o caminho delas não é o nosso. Mafalda olhou para o pai, vendo nele um homem renovado, longe do professor taciturno que conhecera. Havia nele uma luz que antes parecia apagada, reacendida por aquele refúgio e pela companhia de Matilde. Vocês dois. Começou ela, hesitante, parecem ter uma conexão que eu não compreendo. Matilde sorriu, os olhos brilhando com mistério antigo. Somos parte de uma história que atravessa gerações, Mafalda. Uma história que envolve a tua mãe, o teu pai e eu. Mafalda sentiu o coração acelerar. Contém-me tudo. Não quero mais segredos. Manuel trocou um olhar com Matilde antes de começar. Há muitos anos, quando a tua mãe e eu éramos jovens, conhecemos Matilde na universidade. Tornamo-nos inseparáveis, como irmãos e amigos. Mas um segredo sombrio dividiu-nos. Matilde acrescentou. Foi uma briga que durou décadas, um mal-entendido que nos afastou. E quando a tua mãe faleceu, tudo ficou ainda mais complicado. Mafalda sentiu um nó na garganta. Por que nunca me contaram? Porque nem nós próprios entendíamos tudo, respondeu Manuel com pesar. Mas agora é tempo de reparar, de juntar as peças. Enquanto falavam, Mafalda reparou num velho baú de madeira no canto da sala. Matilde levantou-se e abriu, revelando fotografias antigas, cartas amareladas e objetos que pareciam carregar histórias inteiras. Entre as fotografias, Mafalda viu uma imagem que a fez prender a respiração. 3 pessoas jovens, sorrindo ao sol, com olhares cheios de vida. A sua mãe, o pai Manuel e Matilde, inseparáveis, numa época que parecia pertencer a outro mundo. Quem são estas pessoas? Perguntou Mafalda, a voz carregada de emoção. São eles, disse Matilde, antes do segredo que nos afastou. De repente, um barulho vindo do exterior chamou a atenção de todos. Na varanda, uma figura encapuzada movia-se rapidamente, desaparecendo entre as árvores. Mafalda Sensio Marepio. Quem era? Manuel levantou-se, a expressão séria. Não sei, mas não parece alguém daqui. Matilde dirigiu-se à porta, fechando-a com cuidado. Este lugar não está tão isolado como pensávamos. Mafalda sentiu o peso do mistério a crescer, uma sombra que ameaçava romper a paz conquistada. Mais tarde, ao deitar-se, vestida com uma camisola de lã suave e calças de algodão, Mafalda olhou pela janela para as estrelas que brilhavam sobre Gerês. O silêncio da noite era profundo, mas dentro dela, uma tempestade de perguntas e emoções. Quem quer que esteja a mexer com o nosso passado, não vai parar tão facilmente, pensou. E eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. Enquanto fechava os olhos, uma última imagem ficou gravada na sua mente. O olhar intenso de Matilde, a promessa de segredos revelados e a certeza de que a sua vida jamais seria a mesma. Fim da parte 4. Parte 5. Na manhã seguinte, Mafalda acordou com o som distante de pássaros e o aroma café fresco a invadir o quarto. Vestia um vestido de linho bege, simples e fluido, que realçava sua pele morena sob a luz suave do sol. Os seus cabelos soltos caíam em ondas naturais pelos ombros, e, como sempre, usava as meias finas cor da pele, um toque delicado que fazia parte da sua identidade. Nos pés, uns sapatos baixos de camurça castanha, confortáveis para o que sabia ser um dia longo. Na cozinha, Manuel e Matilde já preparavam um pequeno almoço,
a cumplicidade entre eles agora evidente e natural. Mafalda sentiu-se parte daquela família inesperada, mas algo dentro dela ainda pulsava com a urgência da verdade por descobrir. Depois da refeição, Matilde sugeriu uma última caminhada até o topo de uma colina próxima, onde a vista sobre a serra era deslumbrante. Mafalda sentiu o coração acelerar. Aquela parecia ser a despedida, mas também a promessa de revelações finais. Durante a subida, Manuel falou pela primeira vez com uma serenidade que a surpreendeu. Mafalda, estás a tornar-te numa mulher mais forte do que eu alguma vez imaginei. Esta viagem é mais do que um retiro, é um reencontro contigo mesma. Mafalda sorriu timidamente, sentindo o peso daquelas palavras. Quando chegaram ao topo, o panorama era de tirar o fôlego. Vales verdejantes, rios cintilantes e montanhas que pareciam tocar o céu. O vento fresco agitava o vestido de Mafalda, descobrindo ligeiramente as suas pernas delicadamente cobertas pelas meias finas. Matilde aproximou-se, vestida num vestido esmeralda que dançava com a brisa, o contraste perfeito com o cenário natural. Aqui, Mafalda, é onde as histórias se cruzam, disse ela, os olhos a brilharem com intensidade. Manuel puxou do bolso um envelope envelhecido e entregou à filha. Isto pertence à tua mãe. Ela queria que recebesses quando estivesses pronta. Mafalda abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou cartas e fotografias que revelavam um passado escondido, uma ligação secreta entre Matilde e a sua mãe, uma amizade profunda marcada por amores proibidos e escolhas dolorosas. De repente, um som de motor aproximou-se pelo caminho. Mafalda virou-se e viu Tiago chegar, desta vez com um ar diferente, menos arrogante, mais sério. Não podia deixar isto assim, disse ele, descendo do carro com hesitação. Sei que errei, mas quero entender. Mafalda encarou-o com firmeza. Tiago, o que aconteceu aqui mudou tudo. Tenho que seguir o meu caminho, descobrir quem realmente sou. Tiago assentiu, compreendendo que a mulher ao seu lado era agora outra. Se é isso que queres, vou respeitar. Enquanto o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de dourado e púrpura, Mafalda sentiu uma paz nova. Estava pronta para enfrentar o futuro, com todas as suas incertezas e promessas. Mas, no silêncio da serra, um último segredo aguardava, algo escondido nas sombras da floresta, um mistério que só Mafalda poderia desvendar. E assim, a verdadeira história estava apenas a começar. Fim da parte 5.